Tauan, eu sou formado em administração, trabalho atualmente numa multinacional no ramo de telecomunicações e a minha história começou com a vontade de empreender há muito tempo. A minha família vem de uma família de... Meu pai é um empreendedor, microempreendedor individual e eu comecei com alguns amigos, idealizar algumas ideias de negócio. Hoje em dia eu tenho uma empresa de consultoria empresarial e soluções em vendas. O nosso público é o público de startups e a gente trabalha com alguns parceiros e temos hoje em dia um produto de iluminação inteligente que a gente trouxe para o Rio de Janeiro. O momento que eu conheci o Rodolfo foi um momento assim, que eu estava bem perdido, conversando com meu pai, eu estava insatisfeito na minha empresa, não estava satisfeito com a minha carreira, assim, não era aquilo que eu queria, perdi aquele encanto pelo mundo corporativo. Eu falei, cara, preciso fazer alguma coisa, preciso mudar de alguma maneira. E nesse momento eu encontrei o Rodolfo através de uma indicação do meu pai. E quando eu encontrei, comecei a fazer o processo de coaching e era algo que eu nem imaginava o poder que tinha de transformar, de eu conseguir encontrar metas e objetivos ficarem tão claros para mim. Quando eu encontrei, as primeiras sessões foram difíceis, era um choque assim forte. Em alguns momentos eu quase desisti do processo porque era difícil encontrar aquele equilíbrio e achar as metas e tal. No processo quando a gente começou a fazer o processo de coaching, eu queria ir para os Estados Unidos estudar de qualquer maneira e eu queria sair da empresa. E aí, em um dado momento, assim, a gente conversando, eu entendi, teve uma pergunta do Rodolfo para mim que foi muito interessante, porque ele falou assim, Tauan, você quer ir para os Estados Unidos ou você só quer sair do seu problema? Não importa se for para os Estados Unidos, para a Austrália, para a Nova Zelândia, mas você está querendo fugir do problema e você acha que você vai encontrar a sua solução indo estudar nos Estados Unidos? Aí, essa pergunta para mim foi uma pergunta que dividiu as coisas. E aí eu entendi que não, que realmente eu tenho um sonho de estudar lá fora. Sim, é uma coisa minha que eu quero, mas não precisa ser agora. Na verdade, nem deve ser agora. Então eu comecei a empreender e eu coloquei lá nas minhas metas, tá lá escrito, tenho vontade de fazer um curso na área de marketing numa universidade lá nos Estados Unidos. É uma coisa que é um sonho meu, mas não é para agora, é uma coisa mais para frente. Eu preciso primeiro me consolidar aqui e conseguir, na verdade, a gente está conseguindo muito trabalho, noites sem dormir. O Rodolfo falava para mim assim, cara, você vai ver que ser empreendedor é lindo no papel, é bonito a palavra, mas na prática é difícil você trabalhar até altas horas e tal. E hoje em dia eu vivo isso, eu falo, Rodolfo, bem que você me dizia que era complicado. E dormir 2 da manhã, ter reunião outro dia 7 e me desdobrar. Então, essa pergunta lá, quando naquele momento ele perguntou se era só uma fuga, isso para mim foi quando eu realmente fiquei muito balançado. Esse foi um problema, falei, não é possível, esse negócio de coach não dá, eu não sei se é mais isso que eu quero. Mas na verdade eu encontrei, eu realmente consegui responder a pergunta, não, eu queria, naquele momento era um sonho, mas era muito mais uma fuga do que realmente ir em busca daquilo. Muitas pessoas até hoje em dia com que eu converso me falam isso e aí eu até contra-argumento de outra maneira. O coach é um processo que às vezes quando você começa e tal, ele demora um tempo que você às vezes não acredita muito, você pensa que tem algumas ferramentas, mas que aquilo é só um papo furado. Só que o Rodolfo foi interessante porque ele criou confiança comigo, porque eu passei a admirá-lo. Foi nesse momento que eu passei a entrar de cabeça no processo de coach, porque o processo de coach você tem que acreditar, você precisa se doar. Porque se você pegar e escrever suas metas no papel é fácil. Ir lá, suas metas, botar vários to-dos para você fazer, e contato, conhecer pessoas, fazer isso, fazer aquilo, é fácil. O difícil é você entrar realmente na metodologia de coaching. E quando você entra, é que realmente funciona, é que você alcança os objetivos, é que você vai dormir até altas horas para entregar as metas. Então, assim, quando fica claro para você o que você quer, como que você vai chegar, então é uma pegada muito forte. Mas isso só passou a fazer sentido para mim a partir do momento que eu conheci melhor um pouco o Rodolfo. Quando eu conheci um pouco da história dele, que eu percebi que ele era uma pessoa que correu atrás e eu percebi que realmente ele era uma pessoa que inspirava, ele passou a me inspirar, foi nesse momento que mudou
e que eu entrei de cabeça. Foi nesse momento que virou a chave. Eu entrei de cabeça no processo de coaching quando eu passei a admirá-lo. Eu costumo acreditar nessa filosofia. A gente é uma pessoa só. O pessoal, o profissional, quando um não está bem, o outro não está bem, né? Então, assim, o processo de coaching ele me trouxe muita clareza dos meus objetivos, tanto na parte profissional que eu me desenvolvi, muito mais na parte pessoal também, porque eu consegui ter muita clareza, muito mais equilíbrio, e porque quando você está fazendo o que você está em busca do seu objetivo, você está muito mais motivado e assim você lida muito melhor com as dificuldades, com a pressão, porque você entende onde você quer chegar. E qualquer dificuldade que você passa, você sabe que aquilo ali é temporário, está na pastinha lá dos temporários. Daqui a pouco você está indo em busca do seu objetivo. Então, para a vida pessoal, isso me trouxe muito ganho também, para eu conseguir organizar muito melhor, conseguir ter essa clareza de que eu estou caminhando na direção certa. Eu acho que a pior coisa para você ou para qualquer pessoa é não saber aonde quer chegar, não ter um objetivo. Você fica perdido, né? Então, quando você encontra um objetivo, isso traz para a sua vida pessoal, profissional, uma evolução assim que é inexplicável.